Saudações, pessoal. Tudo bem por aí? Espero que sim. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema que é o segundo requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos. Nós estamos vendo os requisitos intrínsecos e depois iremos ver os requisitos extrínsecos. A gente tem que saber o seguinte, sempre lembrando, sempre é bom lembrar que o recurso ele só vai ser conhecido, o tribunal só vai analisar para dizer se você tem razão ou não, se o seu recurso for conhecido. Para que o seu recurso seja reconhecido, seja conhecido, é necessário que ele preencha os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Nós estamos vendo o segundo requisito intrínseco de admissibilidade, que é a chamada legitimidade. Basicamente, gente, quando a gente fala essa palavra legitimidade, a gente está mencionando a seguinte ideia: quem é que pode pedir? Quem é que pode ajuizar? Quem é que pode provocar o tribunal para falar alguma coisa? Essa é a pergunta que nós estamos falando, chamada de legitimidade. Quando você fala, por exemplo, de competência, você fala o seguinte: quem é que pode julgar? Quem é que vai julgar isso? Isso é competência. Legitimidade, a pergunta é: quem é que pode pedir? Quem é que pode pleitear alguma coisa? Então, o requisito da legitimidade, basicamente, ele está previsto aqui no 996. Diz assim, ó, o recurso pode ser interposto pela parte, e aí tem uma palavrinha aí chamada vencida. Por enquanto, nós não vamos olhar para essa palavra, vencida, porque a palavra vencida, ela vai ser vista no nosso próximo encontro, quando estivermos falando de interesse recursal, que é uma coisa diferente de legitimidade. A legitimidade é também conhecida como pertinência subjetiva recursal. Então, o recorrente, para que ele seja legítimo para recorrer, ele tem que estar entre os sujeitos autorizados por lei para interpor o recurso em uma determinada relação jurídica processual. Isso é o conceito de legitimidade. Quando a gente está falando, quando a lei fala de parte vencida, além de ser parte do processo, tem um outro requisito que está agregado, que está junto com esse, com a legitimidade, que é o chamado interesse. Você pode ser parte do processo, pode ser parte do processo. Então, ele tem legitimidade? Tem, em tese, tem. Mas se você pediu para o juiz condenar o réu em 100 mil e o juiz condenou o réu em 100 mil, você é parte, você é legítimo para recorrer. Só que você não tem interesse recursal. Por quê? Porque você não foi vencido, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos esquecer essa palavra vencido aqui, ó. Então, recurso 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado, pelo Ministério Público como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Então, o artigo 996, ele descreve, ele diz quem são as partes, quem são os legitimados para interpor um recurso no processo civil brasileiro, tá bom? Então, o 996, ele disciplina não só a legitimidade, como também o interesse recursal. Vamos lá. Primeira figura jurídica que tem legitimidade para recorrer no processo civil brasileiro. Uma figura chamada parte, tá bom? Parte. O que nós vamos considerar como parte? Parte autora, parte ré, parte oponente, o chamado ao processo, o litis denunciado, os litis consortes. Então, todo mundo que compõe a relação jurídica processual, eles têm legitimidade recursal. Ah, você, autor, pediu antecipação de tutela, o juiz indeferiu. Tem legitimidade? Tem. Você é réu, a parte autora pediu antecipação de tutela, o juiz deferiu. Você tem legitimidade? Tem. Tá bom? Então, essas são as partes do processo. Lembrando que essa ideia de vencida, que está atrelada à ideia de sucumbência, está mais ligada à ideia de interesse em recorrer. Vamos lá. Quem mais pode recorrer num processo? Diz 996. Parte, terceiro prejudicado e MP, Ministério Público. Quando é que o Ministério Público ele vai participar de um processo? O Ministério Público pode participar de um processo como parte
Quando algum político, algum administrador público faz bobagem com dinheiro público, o que o Ministério Público pode fazer? Pode ajuizar uma ação contra essa pessoa, para que essa pessoa seja obrigada a ressarcir o dano causado ao erário, ao patrimônio público. O Ministério Público pode ser a parte autora de uma, por exemplo, ação civil pública. Na ação penal, por exemplo, em regra, o Ministério Público é parte autora do processo. É ele que denuncia, é ele que pede a condenação. Já no processo civil, o autor pode ser parte, o Ministério Público pode ser parte do processo como parte autora, uma ação civil pública, por exemplo. Tá? E aí uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é o seguinte: o Ministério Público, ele tem legitimidade não só como parte do processo, como também como custos legis. O que é o chamado custos legis? O Ministério Público, ele às vezes, ele tem que participar obrigatoriamente do processo. Sempre que houver o interesse de alguém, por exemplo, no 178 do CPC, diz assim, ó: o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica, ou seja, como custos legis. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: o MP pode recorrer? Pode. Ele é parte do processo? Pode ser parte do processo. E quando o MP não for parte do processo, ainda assim ele pode recorrer? Pode. Quando é que ele vai recorrer? Quando ele atuar como custos legis, ou nos termos do 178, como fiscal da ordem jurídica. Em que hipóteses? Na hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: 1. Interesse público ou social. Professor, o que é o interesse público ou social? Quem vai dizer isso é o juiz da causa. É ele que vai dizer o seguinte: olha, eu acho que nesse caso aqui, quando você tem, por exemplo, uma ação popular, uma ação importante que diga respeito a interesses difusos coletivos, que é uma ação importante do ponto de vista social, então o juiz dá um despacho nos autos dizendo o seguinte: ao MP para dizer se tem interesse em atuar no feito. Então, o Ministério Público, se ele acolher, se ele achar que tem interesse público ou social envolvido na questão, ele pode pedir para participar do processo como custos legis. Atenção, ele não é autor da ação, ele não é réu da ação. Ele é um cara que fica fiscalizando o processo para saber se está tudo bem. Segunda hipótese, interesse de incapaz. Sempre que houver um litígio que diga respeito ao interesse de uma pessoa incapaz, o Ministério Público tem que obrigatoriamente intervir. Se o Ministério Público não intervir, o processo é nulo. O Ministério Público pode recorrer e aí o tribunal vai cassar todos os atos a partir do dia em que o Ministério Público deveria ser intimado para participar do processo. Então, sempre que houver interesse de incapazes, o Ministério Público ele é intimado para participar do processo como fiscal da lei. E terceiro, litígios coletivos para posse de terra rural ou urbana. Então, nessas três hipóteses, o Ministério Público participa do processo civil, não como parte, mas como custos legis. Tá bom? O Ministério Público, portanto, tem legitimidade recursal. A lei dá para ele legitimidade. Só como parte? Não, como parte e também como custos legis. Professor, mas e se a parte não recorrer? Se a parte disser o seguinte: não, a sentença está boa para mim, o Ministério Público ainda assim pode recorrer? Sim, pode recorrer. Então, ainda que não haja recurso da parte, ainda assim o Ministério Público pode interpor um recurso. Autor e réu litigando, interesse de incapaz. Aí, estranhamente, o réu, por exemplo, deixa de contestar a ação, tá certo? Ele é revel da ação. Aí o juiz profere uma sentença, dizendo o seguinte: julgo procedente, os fatos são incontroversos por causa da revelia, etc. Mas aí o Ministério Público pode olhar o processo e falar assim: mas estranho, né? Esse réu não contestar a ação. Será que estão querendo passar alguém para trás com o processo? Será que tem um conluio entre o autor e o réu? Então você precisa, quando tem interesse de incapaz, de alguém que fiscalize o processo. Quem é que vai fiscalizar esse processo? Exatamente essa pessoa chamada Ministério Público. Promotor de Justiça, Procurador da República e etc. Procurador de Justiça também, tá bom? Então, Ministério Público, ele tem legitimidade, portanto, como parte e na função de custos legis. E mesmo que não haja recurso da parte, ainda assim o tribunal tem que analisar o recurso interposto pelo Ministério Público. Tá claro até aqui?
Quem mais pode ou tem legitimidade para recorrer de decisões judiciais? Além da parte, além do Ministério Público, o 996 menciona também a ideia do terceiro prejudicado. Parágrafo único do 996. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de quem se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Vamos imaginar uma situação aqui, ó. Você é casado em regime de comunhão parcial de bens com o sujeito ou com uma sujeita, e aí esse sujeito faz um negócio jurídico mal sucedido, ajuiza uma ação contra ele, e essa pessoa credora dele na justiça penhora um bem. A gente sabe que quando você tem uma relação jurídica de casamento com comunhão parcial, os bens que são adquiridos na constância dessa relação, esses bens têm que ser partilhados de forma equânime, metade, metade. Muito bem, se houver uma constrição patrimonial do lado do cônjuge, a outra pessoa não tem interesse na causa? Tem interesse na causa. Essa é uma hipótese de um terceiro que tem interesse jurídico na questão. Então, o CPC diz que existe a possibilidade de um terceiro prejudicado, ou seja, alguém que não é parte do processo, poder interpor um recurso. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, o interesse dessa pessoa, desse terceiro, tem que ser o interesse jurídico. Não pode ser assim, o meu filho está sendo processado, eu vou querer participar porque eu amo muito meu filho. Não. Não pode ser essa espécie de interesse. Tem que ser o interesse jurídico, ou seja, a pessoa que vai interpor o recurso, ela é atingida pelos efeitos reflexos ou os efeitos indiretos da decisão judicial. E por isso ela tem legitimidade para recorrer. Quem é esse terceiro? Vamos ver lá o artigo 121 para a gente saber quem poderia ter sido esse terceiro. Na verdade, quando o CPC está mencionando esse terceiro, ele está dizendo o seguinte, olha, é uma pessoa que poderia ingressar no processo como assistente simples ou assistente litisconsocial. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Logo, esse terceiro prejudicado é aquela pessoa que poderia ingressar no processo como assistente, tá bom? E o 124 fala assim, considera-se litisconsórcio da parte principal, o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Você tem o interesse que a outra pessoa vença o processo, então você pode atuar no processo como assistente litisconsocial. Então, essa pessoa, que é o terceiro interessada, ela é titular, ela é legítima da relação jurídica porque ela está ligada por um nexo de interdependência entre ele e a relação jurídica que está em discussão em juízo. Então, ele tem interesse e legitimidade para impugnar a decisão, tá bom? Só um detalhe que é um detalhezinho bobo, que não vai cair em prova para vocês, mas existe assim uma legitimidade autônoma que é plena, tá bom? Essa legitimidade autônoma plena é do assistente litisconsocial, é do 124. Já o 122, ele diz assim, ó, a assistência simples não obsta, não impede que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre os direitos controvertidos. Então, essa assistência simples aqui, ele não tem legitimidade autônoma plena. Por quê? Porque a atividade dele fica subordinada à atividade do assistido. Então, vamos ver aqui uma coisa, ó, o artigo 999. Se o assistido, por exemplo, 999, renunciar ao direito de recurso, o assistente não pode fazer nada, esse assistente simples aqui. Vamos lá, 999. A renúncia do direito ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Sentença proferida contra mim. Se eu quiser, eu posso peticionar nos autos dizendo o seguinte, excelência, eu não vou recorrer não, porque eu desisto, não quero recorrer. O assistente não pode fazer nada, tá bom? Então,
existe uma legitimidade autônoma plena do assistente litisconsocial. Já o assistente simples, como ele é subordinado ao assistido, ele não tem essa legitimidade plena, tá bom? Só esse detalhezinho para vocês. Terceiro interessado, ok. Uma perguntinha. Pode o juiz recorrer de uma decisão proferida no processo? Aí você vai falar assim, professor, o senhor bebeu, né? O senhor não está no seu juízo certo. Não. Quer dizer que o juiz profere a sentença, ele lê todo o processo, ele diz quem tem razão, ele escreve a sentença, lê a sentença e fala assim, não concordo. Como assim não concorda? Você que escreveu a sentença. Então, regra geral, meninos, regra. O juiz não tem legitimidade recursal, tá bom? Essa é a regra. Tem um detalhezinho que você tem que lembrar, que é muito importante. Que detalhe é esse? Regra, juiz não pode recorrer, porque se ele não está satisfeito com a sentença, ele mesmo proferiu uma outra sentença, e não aquela que ele proferiu. Tem um detalhezinho que a gente tem que saber. Que detalhe é esse? Abre lá o artigo 144 e 145. O 144 fala dos impedimentos do magistrado e o 145 fala da suspeição do magistrado. Então, o impedimento é quando, por exemplo, o magistrado interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do MP ou do preço do depoimento. Professor, me explica uma coisa aqui. Como é que o juiz pode, ao mesmo tempo, participar do processo como MP? Parece um inquérito em um Supremo Tribunal Federal de algum país longínquo daqui, né? Quando é que isso pode acontecer? Vocês estudam tanto, processo civil, estuda, faz exercício, e aí vocês vão passar em vários concursos públicos. E aí você passou no concurso do Ministério Público do Goiás e de Magistratura do DF. Não, Ministério Público do DF e Magistratura do DF. Aí chamaram antes como Ministério Público, você participou do processo como membro do MP, como promotor de justiça, na Justiça do DF, certo? Aí depois você foi chamado para ser magistrado, você fala assim, não sei, eu acho que não quero mais acusar ninguém, não, eu quero julgar mesmo. Aí você deixa de ser MP, você já participou em vários processos e vira magistrado. Então nessa hipótese, só nessa hipótese, em que você pode enxergar essa possibilidade do magistrado ter participado do processo como advogado ou como Ministério Público, tá bom? Se isso acontecer, você não pode julgar esse processo, porque você já tem uma parcialidade. Então você não é parcial, aí você vai ser impedido de julgar o processo. Já na suspeição, 145 fala, quando o juiz é amigo íntimo, ou inimigo de qualquer das partes, ou de seus advogados. Só Deus sabe o que é amigo íntimo. Será que, por exemplo, ter 10 mil amigos no Facebook, 10 mil seguidores no Twitter, isso é amizade? Não, né? Mas essa decisão ela não é fácil de saber, para saber se existe suspeição ou não. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, se acontecer qualquer das hipóteses do artigo 144 ou do 145, o juiz não pode julgar o processo. E aí como é que acontece? Acontece o seguinte, a parte vai arguir o impedimento ou a suspeição do juiz. Se o juiz reconhecer que ele não pode julgar o processo porque ele está parcial naquele processo, ele se afasta do processo, chama outro, chama o substituto, chama o juiz da segunda vara e etc. para poder falar no processo. Mas, se o juiz ele insistir e disser o seguinte, não há parcialidade, eu não sou suspeito para julgar o processo, então quem vai dizer se o juiz é ou não impedido, é ou não suspeito, vai ser o TJ, ou Tribunal de Justiça, por um órgão colegiado. Ou seja, abre-se um incidente processual e aí, gente, o juiz ele é parte do incidente. O juiz nunca pode ser parte do processo, porque o juiz espera-se dele a imparcialidade. O juiz não é parte do processo, tá bom? Porque se você desconfiar que o juiz está sendo parcial, você tem que conseguir tirar o juiz do processo, se o juiz não reconhecer essa parcialidade. Então, abre-se um incidente, uma arguição de suspeição ou de parcialidade no processo. E aí quem julga isso, obviamente, que não é o próprio magistrado. Quem julga isso é o tribunal. Então lavra-se um acórdão. Contra esse acórdão, o magistrado pode recorrer. Atenção,
O juiz do processo não é parte do processo. Ele é imparcial. Ele não é parte. Entretanto, nessa hipótese, nessa única hipótese, vamos abrir o 146, parágrafo 5º. Diz assim lá, ó. Acolhida a alegação, ou seja, uma das partes argue a suspeição ou impedimento do magistrado. Se o tribunal julgar procedente isso ou acolher a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Está escrito aí, ó. Atenção, não é o juiz enquanto parte do processo. O juiz, ele é parte dessa arguição, tá bom? Pergunta, juiz pode recorrer da própria sentença? Não, não pode recorrer da própria sentença. Mas o juiz pode recorrer dentro de um processo em que ele atuou excepcionalissimamente no caso de acolhimento, de arguição, de suspeição ou de impedimento, artigo 146, parágrafo 5º. Nesse caso, o juiz tem legitimidade recursal. Que recurso que ele vai interpor? RESP ou RE. Ou vai para o STJ ou vai para o Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Então guarda essa perguntinha aí no seu bolso, porque pode ser uma pergunta útil no futuro. Juiz tem legitimidade para recorrer? Resposta, não, regra não pode recorrer, porque ele não é parte do processo. Entretanto, o 146, parágrafo 5º, previu expressamente a possibilidade do juiz recorrer do acórdão que reconhece a parcialidade dele em arguição de impedimento ou de suspeição. Tá claro isso? Ah, uma outra coisa. Assim como o juiz, em regra, não pode recorrer, os auxiliares dele também não podem recorrer. E aí, as mesmas regras de impedimento e suspeição que servem para o magistrado, servem também para os auxiliares. Vamos lá. 149. São auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, depositário, administrador, intérprete, tradutor, mediador, conciliador, partidor, distribuidor, contabilista, regulador de avarias. Esses são os auxiliares da justiça. Contra eles incide as mesmas causas de impedimento e suspeição? Sim. Vê lá o 148, inciso 2º. Aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição, 2, aos auxiliares de justiça. Então, a mesma pergunta que eu fiz em relação ao magistrado pode ser feita em relação aos auxiliares de justiça. Eles podem recorrer de um processo em que eles estão atuando? Não. Exceção na arguição de impedimento e de suspeição. Tá bom? Professor, mas eu já vi uma coisa chamada de reexame necessário. No reexame necessário, sempre que o juiz profere uma sentença contra a fazenda pública até determinado valor e que não tiver dentro do microsistema, o juiz obrigatoriamente tem que mandar o processo para o tribunal manter ou não a sentença. E isso não seria uma espécie de recurso interposto pelo próprio juiz? E isso não seria uma espécie de recurso voluntário? Resposta, não, não e não. Nós vimos que a remessa necessária não é recurso. E por que ela não é recurso? Porque falta a ela o requisito de voluntariedade. Então você não pode nunca dizer que o juiz recorre da própria sentença. Não, porque remessa necessária não é recurso. Tá claro isso? Muito bem. Outra peculiaridade agora sobre essa ideia da legitimidade. Se uma pessoa ela é excluída de um processo, o juiz diz assim, olha, eu ajuizo uma ação contra 2 réus. O juiz tira o réu 2, fala assim, ó, esse réu aqui não é legítimo para poder figurar no polo passivo da ação. Então, o juiz está dizendo, essa parte é ilegítima. Contra essa decisão, essa parte pode recorrer, ou eu posso recorrer pedindo para incluir essa pessoa de novo? Posso. O meu interesse recursal, a minha legitimidade, é enquanto parte. Tá bom? Então, mesmo a pessoa que foi excluída da relação processual, ela pode recorrer, porque ela tem legitimidade recursal. Tá claro isso? Outra coisa, a distinção entre pessoa jurídica e pessoa física. Outro dia, peguei um recurso no TJDFT em que a pessoa jurídica recorria da penhora que tinha sido feita na conta corrente da pessoa física, do sócio da empresa. Então,
a gente tem que lembrar que essa personalidade é diferente. Existe a personalidade jurídica da pessoa física e existe outra da pessoa jurídica, tá bom? São duas coisas, são duas pessoas diferentes. Logo, se quem sofre o dano é a pessoa jurídica que recorre. Se quem sofre o dano é a pessoa física que recorre. Tá claro isso? Então, a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor o recurso em nome do sócio. Fez desconsideração da personalidade jurídica. Vamos lá na desconsideração. Artigo 133, para a gente entender esse negócio. Lá no 133 está dizendo o seguinte, olha, sempre que você achar que uma empresa, uma pessoa jurídica, passou você para trás, fez uma fraude no mercado e você descobrir que essa pessoa não tem bens, os requisitos não são só esses. Eu estou dando um exemplo só, tá? O que você pode fazer? Você pede para o juiz não atingir só a pessoa jurídica, mas também os sócios dessa pessoa jurídica. O nome disso é desconsideração da personalidade jurídica. Só assim, a pessoa física, o sócio da empresa, ele vira parte. Vamos lá. No artigo 135 fala assim, ó, instaurado o incidente. Qual o incidente? Um incidente em que o juiz pode eventualmente tirar o véu da personalidade jurídica e colocar a pessoa física, sócio, como réu da ação. Então, 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Ou seja, se for instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio vai ser citado. Uma vez citado, ele não vai ser mais terceiro prejudicado, ele não vai ser mais alguém que está alheio ao processo, não. Ele vira parte do processo. Então, nesse caso, se ele for citado e o juiz defere a desconsideração, ele pode recorrer. Como terceiro? Não, como parte do processo. Tá bom? Então, a gente tem que separar essa ideia de pessoa física e pessoa jurídica. São duas coisas distintas e a gente tem que saber quem de fato sofreu dano. Se for a pessoa jurídica, ele é legítimo. Se for a pessoa física, ele é legítimo para poder interpor o recurso. Outra peculiaridade em relação à legitimidade das partes no recurso, o advogado. Vamos lá. Quem é que propõe a ação? Quem é que recorre? Quem recorre é a parte, não é o advogado. O advogado é o cara que vai assinar a petição. Mas quem está recorrendo é a parte. Quando você ajuiza a ação, é a parte. Professor, mas tem incapaz que ajuiza a ação. O incapaz, ele ajuiza a ação, representado pela mãe, pelo pai, pelo representante legal, e o advogado simplesmente representa a parte. Parte é uma coisa, advogado é outra coisa. Então, vamos lá. O advogado, ele pode recorrer do processo? Vamos lá. O advogado, ele assina a petição, tá bom? Porque o advogado representa a parte. Quem recorre é a parte. Ponto. Advogado não recorre. Regra. O advogado não recorre. O advogado representa a parte, que ela é que recorre. Mas quem recorre, na verdade, professor, é o advogado. Eu sei, gente, mas o advogado, ele simplesmente assina. A parte recorrente é a parte do processo e não é o advogado, tá bom? Pergunta, existe alguma hipótese em que o advogado pode recorrer em nome próprio? Existe essa possibilidade? Eu estou representando alguém no processo. Eu, enquanto advogado, eu posso recorrer do processo em nome próprio para beneficiar os meus próprios interesses? Resposta, sim. Qual a hipótese que isso acontece? Quando o advogado recorre em relação aos honorários advocatícios. Convém que você saiba desde já, para você estudar com mais afinco, que quando você ajuiza uma ação contra alguém, você pede para a pessoa que você está representando para te pagar uma grana. Obviamente que você não vai trabalhar de graça, tá bom? Então, para ajuizar aquele habeas corpus, eu te cobro R$1 milhão, por exemplo. Professor, existe isso? Existe isso. R$1 milhão para poder assinar uma petição de HC, por exemplo. Existe isso. Então, meninos, estudem bastante, porque isso vale a pena. Estudar vale a pena. Vamos lá. Então, você, para ajuizar a ação de inventário, você pega a tabela da seccional da OAB e vê assim, ó, quanto
custo, qual é o valor dos honorários para você ajuizar a ação de inventário. Então tem um percentual lá em relação aos bens. Então você vai receber um dinheiro do seu cliente para ajuizar a ação. Além disso, se você vencer a ação, você ganha também honorários percentual do que seria do seu cliente. Você conseguiu condenação em 100 mil reais. Você pode fazer um contrato com o seu cliente e falar assim, ó, se você ganhar, você vai me dar 20%, 10%. Então, além do dinheiro que você recebeu lá para ajuizar a ação, você recebe um outro dinheiro em razão da sentença, um percentual sobre a sentença. E mais, você recebe um mesmo percentual, ou um percentual que vai ser fixado pelo juiz, pelos ônus da sucumbência. Ou seja, se eu for condenado em 100 mil reais, eu tenho que pagar 100 mil reais para o autor da ação e mais tantos por cento para o advogado do autor da ação. Então, meninos, estudar é muito bom, tá bom? Então vamos lá. O juiz, por exemplo, julga procedente os danos morais. A parte que eu represento pediu 100 mil reais de danos morais. O juiz julgou procedente o pedido e condenou o réu a pagar 100 mil reais. A parte tem algum interesse de recorrer? Não. Ela pediu 100 mil, o juiz deu 100 mil. Entretanto, o juiz deu 100 mil de danos morais e colocou 10 reais de honorários. Sacanagem, né? Não pode, né? Então, eu, enquanto advogado, vou recorrer da sentença. Ah, mas a parte autora ganhou, mas eu posso melhorar minha situação se eu conseguir que o tribunal majore, aumente os honorários. Então, quando é que o advogado pode recorrer em nome próprio? Sempre que a questão versar sobre os honorários. Os honorários não são da parte. Os honorários são do advogado. Então, ele pode recorrer em nome próprio. Regra geral. O Estatuto da Advocacia diz o seguinte, vocês vão ver isso muito, muito frequentemente. O advogado recorre só em relação aos honorários, mas no nome do recurso ele colocou o nome da parte. Pode, Arnaldo? Pode, não tem problema nenhum. Isso é muito comum. O Estatuto da Advocacia autoriza esse tipo de coisa, tá? Mas você vai ver lá, Juliano recorre em relação aos honorários. Mas se você ler o recurso, você vai enxergar que quem está recorrendo aqui não é a parte do processo, e sim o meu advogado. Pode isso? Pode isso. Então, vamos lá. Advogado pode recorrer em nome próprio? Regra geral, não. Qual é a única hipótese que isso pode acontecer? Quando a questão versar sobre os honorários. Então, o advogado pode executar a sentença nessa parte. Ele pode, inclusive, interpor recurso em relação aos honorários. O que o advogado não pode é interpor recurso em nome próprio se o direito é da parte. Não pode isso. Se o direito é da parte, só ela tem legitimidade para poder interpor o recurso. E por fim, a última coisa do nosso encontro de hoje, eu queria que a gente lesse aqui o artigo 138, que trata de um sujeito chamado amigo da corte, amicus curiae. Diz lá o 138, assim, ó, o juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, atenção a essa expressão aí, irrecorrível, de ofício ou o requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica que vai ser o amicus curiae. Diz o 138, decisão irrecorrível, de ofício ou requerimento das partes, que solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica. A decisão do magistrado que defere a intervenção do amicus curiae em um processo é recorrível? O amicus curiae, ele pediu para participar do processo. O juiz deferiu, falou, ok, Juliano, pode participar, você entende alguma coisa que pode me ajudar a julgar. Defiro a intervenção do Juliano como amigo da corte. Essa decisão é recorrível? Diz lá, decisão irrecorrível, ok? Outra situação, Juliano entende alguma coisa e pede para participar de um processo como amigo da corte. O juiz diz que não tem interesse ou não tem pertinência temática entre o tema da ação e o que eu sei. O juiz indefere minha participação. Essa decisão é recorrível? Vamos lá, vamos ler o 138. Por decisão irrecorrível,
de quem solicitar ou admitir a participação no processo. Vamos lá. Se você ler assim de forma rápida, você vai dizer o seguinte: seja a decisão que defere, seja a decisão que indefere, ambas são irrecorríveis. Entretanto, existe doutrina reconhecendo a possibilidade de recurso quando a decisão não admite a intervenção do amigos da corte, do amigos curiae, certo? Por quê? A redação diz assim, ó, decisão irrecorrível é aquela que admite a intervenção. Então, numa leitura mais minuciosa, diz o seguinte, olha, o que está dizendo aqui é que só é irrecorrível quando admite, mas quando nega, a parte que teve a intervenção indeferida, ela pode recorrer dessa decisão. Tá bom? Então tem essa diferença aí no amigo da corte. E por fim, o parágrafo 3º do 138 diz assim, ó, o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o IRDR. Então, o amigo da corte pode recorrer de uma decisão judicial? Vamos lá. Pela literalidade do 138 diz assim, ó, se o juiz defere a minha intervenção, a outra parte que não queria que eu participasse não pode recorrer. Certo? Se ele defere minha participação. Se ele indefere minha participação, eu, como parte legítima, posso recorrer. E por fim, lá no parágrafo 3º do 138, diz assim, ó, qualquer pessoa que participa do processo como amigo da corte pode recorrer de uma decisão proferida num IRDR. Tá bom, meninos? Então aqui a gente encerra esse segundo requisito intrínseco chamado de legitimidade. Vimos aqui quem são as partes, o terceiro interessado, o Ministério Público, o juiz, a pessoa física, a pessoa jurídica, o advogado e o amigo da corte. Lembre-se desses pequenos detalhes quando estiverem estudando legitimidade recursal. Tá bom? Ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.